E vós, quem dizeis que eu sou? É a grande pergunta de Jesus para mim e para você no dia de hoje, que precisamos responder com a nossa vida. Olhando para a nossa vida, que definição talvez daríamos de Jesus? A palavra de comando de hoje é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 18 ao 22. Diz o seguinte: certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importantíssimo respondermos essa pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus foi muito pedagógico no Evangelho de hoje. Primeiro ele pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Quem vocês escutam dizer por aí? Para que, primeiro, essa pergunta denota uma resposta não pessoal. Exige dos apóstolos uma resposta comum, de todo mundo. E aí eles vão dizendo: que tu és Elias, tu és João Batista, tu és algum dos profetas que ressuscitou. E aí, até quando Jesus se volta e pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, essa deve ser uma resposta pessoal, não deve ser uma resposta que a gente ouviu de alguém. Quando alguém nos pergunta sobre Jesus, a gente costuma responder aquilo que a gente aprendeu na catequese, aquilo que a gente aprendeu com o avô, com a avó, aquilo que a gente aprendeu com o pai, com a mãe, com o padrinho, com a madrinha, aquilo que a gente aprendeu de alguns amigos que frequentam a igreja, de algumas definições que a gente encontrou no Google, que a gente encontrou em algum site de pesquisa, de alguma pesquisa que a gente fez, talvez em algum livro de história. Mas essas respostas não importam para Jesus. Num pequeno curso de teologia que a gente fez, essas respostas não importam para Jesus. Para Jesus importa a pergunta, a resposta que sai direto do seu coração e que diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E para responder isso, não bastam teorias. Para responder essa pergunta é preciso experiência. Para responder essa pergunta é preciso intimidade. Para responder essa pergunta é preciso contato. Conhecer Jesus como pessoa viva, ressuscitada. E propositalmente estamos aqui diante do sacrário do Senhor, aqui no memorial do Padre Léo. Ao lado do memorial nós temos a capela, onde ficam os restos mortais do Padre Léo, e aqui nós temos o sacrário. Jesus vivo e ressuscitado está aqui dentro. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é um amigo. Jesus é um irmão. Jesus é uma pessoa com quem a gente se relaciona, que por meio da palavra nos ensina, por meio do seu Espírito nos fortalece, por meio da Eucaristia nos sustenta, e por meio da sua presença sempre viva e real, nos mantém unidos ao seu coração que continua a palpitar por cada um de nós. Por isso, nós podemos até responder como Pedro: o Messias de Deus. Tu és o Messias de Deus. E aí a gente compreende, inclusive, aquilo que Jesus vem dizer depois, que ele devia ser morto, devia ser perseguido, deveria sofrer na mão dos grandes conhecedores e ressuscitar no terceiro dia. Porque muitas pessoas que vão ficar no raso da vida, vão responder somente como a multidão, não vão conhecer Jesus e vão persegui-lo. Mas aqueles que tiverem uma experiência profunda com o Senhor, vão poder responder com a vida. E hoje a igreja nos dá um exemplo de alguém que respondeu com a vida, o Padre Pio. Padre Pio de Pietrentina, quase que eu não consigo falar. Então, mas o Padre Pio, que foi um grande seguidor do Senhor, que desde cedo procurou cultivar a sua fé, foi sacerdote
e depois teve dons místicos que recebeu do próprio Deus, teve a graça de receber a Santa Chaga do Senhor, ele que dizem que tinha o dom da bilocação. Tem um filme, se eu não me engano até está no YouTube, você pode procurar, mas que conta a história do Padre Pio, e é muito bonito o bem que ele fazia, como ele ajudava as pessoas a buscarem a confissão. Dizem que ele era bem severo, bem bruto mesmo, bom italianão, né? Que falava alto, dava um dedo e dizia, vai te confessar porque você precisa ir para o céu. E ele ajudava muito as pessoas da sua época a encontrarem respostas em Deus, a conhecerem Jesus verdadeiramente e a estarem com a alma limpa por meio da confissão. Foi onde ele estava, muitas pessoas iam ao encontro dele para procurar, porque nas suas palavras, nos seus sermões, nas suas celebrações, na sua presença encontravam a presença de Jesus. Ou seja, e Padre Pio foi alguém que expressou a presença de Jesus com a sua própria vida. Foi perseguido, inclusive, dentro da igreja por muitas pessoas, foi perseguido pelo encardido, foi perseguido por muitas outras pessoas e em todas elas sofreu muito com essas perseguições, mas em todas elas ele foi fiel. E por isso respondeu com a própria vida que Jesus era o seu Salvador, que Jesus era por quem ele dava a sua vida e entregou a sua vida. Que o seu exemplo, o exemplo do Padre Pio, nos inspire a entregarmos também a nossa vida pelo Senhor, custe o que nos custar, porque o que nós vamos experimentar é o amor e o amor de Deus para sempre. Por isso, e vós, quem dizeis que eu sou? É Ele que pergunta. Responda de coração. Deus abençoe. Deus no comando.